David, olha aí, seja nosso parceiro. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Caio? Como vai? Tudo, tudo na graça de Deus, tudo bom nesse sábado lindo aqui. Aqui É, em São Paulo tá frio. tá frio? Tá Aqui tá frio. agradável, dá para botar uma roupinha um Aham, pouquinho mais agradável nesse outono e tal. Um dia ensolaradamente fresco, com legal. aquela Muito bom. brisa boa. Eu Uhum. fico feliz. Esses dias tocam sinfonias de alegria para mim. Eu, eu amo a luz tanto quanto amo a noite, Aham. amo a vida. Meu Uhum. querido, deixa eu te perguntar uma. Você está bem enquadrado aqui para mim. Que Eu bom. estou bem enquadrado para você? Sim, muito bom. Tá, tá bom então. Uhum. Eu vi que É, você tomou um cafezinho aí ou foi uma água? é. Não, é um café. É um café. Eu também Um já tomei um café, café, um mas vou café de tomar. sul de Minas. Ah, é? Eu Deve ganhei uma, ser. eu ganhei um gourmet de uma querida lá do sul de Minas Gerais. Que beleza, Paulo. É, Cafezinho, meu irmão, que não há quem resista a essa coisa é maravilhosa, né? verdade, é verdade. É, Sua esposa vai bem? Sua esposa vai bem? A ela, Adriane? ela, Vai a bem? Adriana, ela teve dengue antes de Ah, mim aham, e ela caiu, acho que uns 10 dias, 2 semanas antes de mim, sofreu horrivelmente. A dengue dela foi perversa. Aí, foi. quando ela já estava melhorando, estávamos só nós dois aqui, eu cuidando dela, fazendo lives e correndo lá, cuidando e ajeitando, e vira e cuida, e socorre, vê o que ela precisa. Quando ela já estava começando a convalescer, eu caí. E Puxa, aí tive a minha segunda dengue, ah, forte. Não foi como a primeira, que foi uma dengue de muita febre, de aham, 40 graus, uma semana de febre, muita dor. Essa não, só deu 2 dias de febre, mas maltratou. Sabe aquela coisa do ground and pound, do uhum, UFC, da luta livre, que sei, é uma posição que você bota o cara embaixo, entra entre as pernas dele e bate de cima para baixo, bate na cara, bate do aham, lado, bate aonde puder bater. é, É um ground and pound. E é, aí, meu amigo, essa minha dengue foi o maior ground and pound, mas me bateu, meu Deus. bateu que doía tudo, 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 e muita coceira, uma coceirada que não passava, enfim, demorou uns 20 dias, mais ou menos. Aí, Aham, quando vieram os resultados que diziam que, do ponto de vista clínico, ela tinha parado, mas você fica sei, com a infecção do organismo. O organismo é muito maltratado, fígado, rins, órgãos diversos, e sangue, enfim. Você fica com sequelas e, dependendo da idade, elas podem demorar mais tempo. Como é de vez verdade. em quando eu estou com mais sequelas de dengue, eu digo, puxa vida, esse negócio já devia ter ido embora, mas ainda está por aqui. E a Adriana também, tadinha, muita dor de cabeça e tal. A gente ontem até tomou uma providência de uma quarentena na quarentena. Agora é quarentena de celular, de WhatsApp, de Aham, áudio, de vídeo, porque tudo isso traz um acréscimo de preocupações. Tem muita gente sofrendo, muito. muita gente, e a gente ouve o dia inteiro e vê, não é? No meu caso, eu vejo também Uhum, muito, com muita conversa de vídeo com gente doente, aham, gente morrendo, e não é só de Covid, tem muito câncer em curso, é, tem muito lúpus, tem muita doença oportunista que nesse tempo aumenta até a sua condição, dependendo do estado das pessoas. Enfim, e surpresas, tipo morte de gente querida que morreu
durante a Covid, não de Covid, às vezes de Aham. outras coisas. E isso, em cima dela, causa um, um peso adicional. Ela é uma pessoa que ora intensamente pela dor dos outros e, às vezes, ela absorve tanto essa dor que ela acaba somatizando um pouco. Então, eu vou dizendo, vai com calma. Jesus É, já carregou essa dor toda. é, Então, você só fala com ele, descansa é, nele, que carregou e carrega. é, E porque o coração solidário, às vezes, se distrai e pensa que é pela absorção dessa dor toda que você intercede, né? é. Você lembra do livro O Intercessor? Você chegou a ler esse livro na década de Não, 70? é o seu Mais livro? ou Não, Não. não é Uhum. meu. É Não. um livro de um personagem do país de Gales, se eu não estou Ah, enganado, do início do século XX, e que era um homem que orava. aham, E eu me lembrei do livro por causa disso, ah, porque ele dizia para as pessoas que se você não entrasse no ambiente da dor daquele por quem você estava intercedendo, a sua oração, a sua intercessão não era verdadeira. uhum, E totalmente diferente da leveza de Jesus, que ressuscita mortos. Lázaro, diante de Lázaro, ele chorou, mas a filha de Jairo, ele só disse, menina, levanta, e uhum, tantas outras coisas suaves no fazer, é, porque o vosso Pai Celeste sabe. Mas ele botava você dentro desse ambiente, você tinha que entrar nesse portal das agonias, é, para que a sua intercessão fosse ouvida. E, meu amigo, eu era recém-convertido, quando eu li esse livro e entregue ao uhum, jejum e à oração, de dia e de noite, eu orava pelas pessoas querendo me fundir nelas. Aquela aham, intensidade apaixonada, doída. E eu comecei a adoecer. Você sabe que eu tenho comorbidades que eu carrego até o dia de hoje, que foram fruto daqueles primeiros anos de tentativa de identificação vicária com aham, aqueles pelos quais eu intercedia e tinha que sentir a dor deles com uma visceralidade quase letal, me ah, deixaram sequelas violentas. Eu conheço muito acredito. bem o significado desse exagero e sei como ele pode fazer muito mal a É, muita gente. eu Você, tenho. sim, É, pode pode falar. falar. Não, não, É, não, não, eu quero te ouvir. eu tenho trazido pessoas para dentro da minha relação, na minha casa, com a minha família, que eu sinto dores junto com ele. Não tem jeito. É. A gente E, inevitavelmente tem essas situações, não é? é, e, e assim, devido a essa pandemia, a gente tem tomado muito cuidado, porque tem pessoas soropositivas na minha casa e a gente tem que tomar todos os cuidados necessários para que eles possam continuar vivendo, né? E também Uhum. outra, a gente tem também notado diante da periferia que a periferia parece que não entendeu a gravidade do problema e a gente está tentando socorrer aqueles É. que estão pedindo socorro, né? Então, Uhum. como nós estamos estabelecidos em dois lugares muito pobres, e isso afeta muito a minha vida, né? Uhum. Porque eu fui treinado pela minha família para ganhar dinheiro. É. E encontrei Jesus muito tarde para mim também, né? Que nem Como você assim? Com fala, que idade? eu encontrei com 21 anos, mas eu fui entender de verdade o evangelho quando já era pastor. Então eu acredito que eu me converti quando eu era pastor, né? Então aí Uhum.
tive que dar uma reviravolta na minha vida, acadêmica, na minha vida profissional, e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi encontrar com Jesus. Com certeza absoluta. Mas para mim mudou radicalmente a minha forma de viver, o meu jeito de agir com as pessoas, né? Devido a esse encontro que foi com uma moça dentro de um prostíbulo. Eu sempre falo que a minha conversão não foi dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja eu encontrei a religião, mas dentro de um prostíbulo eu encontrei Jesus, né? Então essa coisa. Maravilha! E isso me fez mudar todas o jeito de administrar a minha vida, né? E agora essas coisas de ver tantas mortes, de ver só me traz angústia, né? Porque eu sei do outro lado os familiares, os queridos que ficaram, o quanto eles vão sofrer, o quanto eles vão passar por perguntas, por questionamentos, e até mesmo por opressões religiosas, dizendo, Deus sabe, Deus... Então, essas coisas me maltratam, porque eu fico pensando quanta angústia essas famílias estão vivendo hoje, e a gente não vê solução também. Isso é o sentimento de impotência é o mais esmagador de todos. Quando o teu coração está cheio de desejo solidário de ajudar e de socorrer, mas você vê que não possui os recursos, eles não estão nas suas mãos imediatamente para você estendê-las e tirar aquela dor dali, aquela situação dali que você tem que assistir, tem que estar ao lado, tem que ser um paráclito, tem que andar junto, tem que ser um consolador, tem que ser um animador de doídos enquanto geme impotente ao lado, né? E eu queria que você nos contasse aqui, me contasse particularmente, como foi essa sua conversão aos 21 anos, que foi primeiro uma introdução, provavelmente a informação sobre Jesus, que te gerou interesse e colocou você, inclusive, no caminho da teologia, do seminário e do ministério. Como foi essa conversão à religião? Na verdade, eu era ateu, né? O meu pai ainda é ateu e eu segui os passos do meu pai. Na época era a ditadura, né, militar, e meu pai ele fez parte do movimento comunista e tudo mais. Então eu tinha uma certa inclinação à esquerda, à revolução e essas coisas. E eu comecei muito cedo a minha carreira de empresário. Com 21 anos eu tinha uma empresa. E essa empresa estava indo muito bem. Isso em 1981. Como é que você conciliava essa coisa de uma tendência do seu pai ao comunismo, ao mesmo tempo tendo sido ele que te ensinou a ganhar dinheiro? Ele vivia assim, essa ambivalência tranquilamente? Não. Na verdade, eu tentei abrir uma empresa e ainda hoje tenho essas impressões e essas vontades, mas assim, eu abri empresa não para ficar rico, mas para dividir com aqueles que não precisavam, para aqueles que precisavam, necessitavam. Para financiar a causa, né? Então, a nossa empresa, a minha empresa estava indo muito bem, eu tinha já funcionários e tudo. E em 81, você deve lembrar muito bem, porque a sua memória é gigante, houve uma crise econômica bárbara no Brasil, e isso fez com que minha empresa tivesse que fechar. Consegui pagar todo mundo, e os fornecedores e tudo mais, tive que fechar a empresa.
E nesse momento eu estava namorando com a minha esposa, que já fazem 36 anos que nós somos casados. E eu conheço mais ela do que meu pai e minha mãe hoje. É, e aí ela vendo as minhas ações, e eu olhava muito para minha sogra. Minha sogra é uma mulher muito sofrida, teve um marido muito violento, um marido voltado para a noite, para a boate, para mulheres. E minha sogra era muito crente. E sempre que eu chegava na casa dela, apesar da angústia que eu tinha dentro da minha vida, devido a essas coisas que estavam acontecendo, da economia, mudar a minha forma de viver, o jeito de ajudar as pessoas, eu falava para ela, mas como que você pode sorrir com tanto sofrimento que você nem dinheiro tem, você não tem uma forma de viver, muitas vezes falta comida na sua mesa e você fica dando risada, eu não consigo entender. E aí ela fala, não, mas Jesus, ele é bom, ele continua sendo bom. E a sogra me levou, e é claro que... Nada, né, com ele. E é claro que minha esposa me deu um checkmate, ou você vai para a igreja ou a gente para por aqui, porque eu quero seguir Jesus. Eu falei, então não custa ir para a igreja, então eu vou. E aí o Eduardo Giovanetti é um pastor um pastor batista da Vila Alpina, né, aqui em São Paulo, e ele, em 3 domingos, falou da minha vida. E eu nem sei como que eu fui parar lá na frente decidindo por Jesus. Eu só sei que eu chorava muito porque ele estava falando da minha vida, dos meus questionamentos, da minha existência, do que eu estava fazendo, e eu tinha que mudar. E aí entreguei minha vida para Jesus, e depois de alguns meses fui me batizar. Meu pai me rejeitou, falou, se você se batizar pode ir embora da minha casa, não quero mais você aqui, esse negócio de crente não é comigo, você pode procurar o seu canto. Depois eu casei, aí eu fui para uma igreja que eu acho que você conhece, o pastor, que foi a que eu tive com você. Qual é? De longe. Que Qual foi é a na igreja? Ele era da Vila Prudente, mas é o Nivaldo Mas Nassif. é que falhou aqui, eu não ouvi na hora que você falou o nome. Ele era da Igreja Batista da Vila Prudente, o Nivaldo Nassif. Ah, sim! O Nassif. Isso. E eu Bastante. fui... ele foi na segunda conferência missionária da Igreja Presbiteriana Betânia. E você estava lá. Claro. Eu era pastor lá naquele período e depois me tornei pastor honorário por uns 15, 18 anos lá. Foi a primeira vez que eu vi você, mas não te ouvi, porque quem estava falando era o Nivaldo. E ali, na Igreja Betânia de Niterói, de São Francisco, eu recebi o chamado ao ministério, né? Através da pregação do meu pastor, o Nivaldo Nassif. Que legal. Eu deixei a empresa, a empresa ao qual eu trabalhava, já era casado, para ir nessa conferência. Pedi folga para o meu chefe para poder participar dessa conferência que o meu pastor ia pregar. E eu não sabia que isso ia acontecer, né? Porque minha mulher sempre pensou em ter um ministério como membro da igreja, sem muito envolvimento e tal. Atividades na congregação, coisas assim. Né? Mas aí Deus mudou a minha vida. E você deve lembrar que o Nivaldo começou um trabalho no centro de São Paulo, que hoje é chamado Cracolândia, e que era a boca do lixo. Isso. E a partir da minha decisão de ir ao ministério, ele me fazer parte desse ministério na boca do lixo chamado SENA, Comunidade Evangélica Nova Aurora. Que está lá até hoje. E a partir daí nós começamos. Então. Está lá até e hoje. eu fiquei 18 anos no centro de São Paulo. O Nivaldo foi embora, foi para Curitiba, depois ele foi para os Estados Unidos, e eu continuei o ministério que ele começou por 18 anos. E foi aí que eu me converti.
de verdade. Aham. Né? Foi aí que eu percebi a pessoa de Jesus. Né? Nesse ministério entre os marginalizados, entre os excluídos, os pobres, miseráveis, foi ali que eu encontrei a pessoa de Jesus. Né? Porque, Amém. na verdade, eu fui treinado para encher templos, né? Na Uhum. faculdade que eu fiz, É. porque era bem na época da teologia do crescimento da igreja, né? Que É. veio de Fuller e tal. Antes começou lá na Coreia do Sul, com Paul Isso, Yong-cho. isso, Aí o Peter Wagner, lá do isso, Fuller, foi para é, lá. Aí isso. transformou aquele fenômeno numa classe, num curso, lá Numa no, metodologia. Né? lá no seminário de missiologia do É, Fuller. isso, E aí virou uma coqueluche. Nesse é, tempo, eu estava estudando nos Estados Unidos e acabei, a convite do Dr. Paul Pearson, indo aham, fazer algumas classes de mestrado e na área de doutorado lá no Fuller. sim. Eu já Uhum. conhecia o Peter Wagner aqui do Brasil. Sim, Ele é. tinha Ele sido foi missionário na missionário Bolívia, né? na Na Bolívia Bolívia também. É. e vindo ao Brasil algumas poucas vezes, ele me visitava lá Ah, em Niterói. Então ele ia para conversar, para isso e aquilo. Mas ele ainda não era o homem do crescimento da igreja. Ele ainda é, era só o Peter Wagner, é, que tinha vindo aqui a congresso e tal. Quando é. eu o encontrei já lá no Fuller, ele já era o homem do crescimento da igreja. E Sim. aquele período foi um período devastador. Continua até hoje a influência, né, Caio? É, Isso é difícil. devastador. É. E aí E aí? eu fui treinado por essa teologia e para mim era ganhar pessoas e encher a igreja, né? Aham, E eu não me importava muito com a pessoa em si. O que eu me importava é que se um banco, uma cadeira tivesse cheia. É isso. é, é. Então eu estava, na verdade, eu até digo, né, que eu evangelizava poste, cachorro, gato, tudo que passava na minha frente eu tinha que evangelizar para levar para a igreja. Se E eu, ocupasse espaço, se você pusesse no lugar e o espaço se reduzisse por aquela presença, já é, servia. é, e aí eu comecei a evangelizar uma menina que ela mesma me confrontou depois de 4 anos, né? Mas Aham, ela me confrontou na simplicidade dela, porque eu corri atrás dela na rua, porque ela estava vendendo droga, estava grávida, e ela entrou no prostíbulo, eu entrei também, e lá eu comecei uma conversa, não é uma conversa, um monólogo, condenando a menina e destruindo o que meu faltava. Deus. Uhum, E falei para ela, você não aprendeu nada do que eu te ensinei. Eu, eu vou desistir de você. Parece que se eu desistisse dela, Deus também desistiria, né? Na minha cabeça uhum, é. era muito Uma coisa messiânica, né? só, né? É. E aí ela falou, tio, eu gosto muito de ouvir você, eu gosto muito de saber da história de Jesus, eu quero muito seguir Jesus, mas não consigo seguir Jesus. Aí Uhum, eu falei, mas por que você não consegue seguir Jesus? Aí ela falou, ó, eu gosto muito que você me pegue e me leve para um restaurante e lá a gente conversa sobre Jesus, a gente come e tudo mais, mas depois você me deixa na rua e aí eu tenho vergonha de pedir comida, então eu passo fome. E eu lembro da minha mãe que ela falava assim, se você está com fome, você dorme para esquecer sua fome. E depois ela falou assim, era até bom quando você me levava para sua casa, e no seu apartamento, a gente dividia a comida e dividia até um lugar para dormir, e naquele dia eu dormia bem. Mas depois, no outro dia, você me levava para a rua e me deixava na rua e eu tinha que dormir na calçada sobre um papelão e sob uma marquise.
é difícil para mim. E quando você me convidava para ir para a sua igreja, eu tinha que tomar banho na fonte da Praça da República, ir até a 25 de março, roubar uma roupa, me vestir e ir, porque se eu fosse da forma que eu estava, ninguém ia me aceitar na sua igreja. E, poxa, isso foi o que Jesus falou na condenação lá em Mateus 25. Eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, deu de beber. E esses versos caíram na minha cabeça como uma pedra, né? Assim, é uma denúncia da minha insensibilidade e uma denúncia da minha falta de amor ao outro. E isso me fez... Ela estava chorando, depois eu comecei a chorar, né? Imagina um italiano chorando, né? Um desespero, né? Assim, todo mundo. E eu desci as escadas do prostíbulo e até conversei com ela, e isso me doeu mais ainda, né? Sempre tenho essa lembrança muito forte na minha cabeça, que eu acho que é isso que me leva a viver. Eu falei para ela assim, eu entendi o evangelho agora. Eu disse isso para ela. Entendi o evangelho agora. Eu vou te levar para casa. Você vai ser cuidada pelos médicos que eu sou cuidado, nós vamos fazer um pré-natal, nós vamos dar nome a essa criança, você vai ter um lugar na vida, junto com a minha família, e não vou te deixar mais assim. E essa é uma coisa que passa pela minha garganta como se fosse uma pedra. Ela disse para mim assim, tio, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Eu falei, por que não dá mais tempo? Porque eu encontrei alguém que me ama. E, na verdade, ela estava falando, por mais que você fez por mim uma vez por semana, tem uma pessoa fazendo por mim todo dia. E essa pessoa é o traficante aqui, que mora no último andar. Isso acabou com a minha vida. Isso destruiu a minha fé, né, que eu achava que tinha. E aí eu saí na rua pensando o que fazer com toda a minha dureza de coração, o meu pensamento reducionista, a minha forma errada de ver o ser humano. E isso eu só pude me render. E falei, eu sei já agora quem é Jesus. Então eu tive Isso foi em que ano, Paulo? Eu já estava na cena, meu pastor já tinha ido embora para Curitiba, 97. 1997. E aí eu fui em busca de uma teologia, que essa teologia que eu aprendi não respondia às dificuldades que eu estava vendo agora. Né? E eu tinha que criar algo para... Eu sabia que eu não podia salvar todo mundo desse inferno na Terra, mas eu teria que cuidar de um grupo que talvez eles não viveriam tanto da forma que se eles continuassem vivendo desse jeito. Eu cheguei em casa e falei para minha mulher, eu não posso mais trabalhar onde eu trabalho, eu tenho que sair, e nós temos que sair dessa comodidade que nós estamos vivendo e se envolver na tragédia, porque senão a gente não vai conseguir. E aí eu e minha esposa mais louca de pedra do que eu, ela falou, o que você quer fazer? Eu disse, eu quero morar com gente, quero levar um monte de gente para morar em casa. Isso há 23 anos atrás. E ela falou, bom, lá vai ter mais Jesus do que aqui onde nós moramos? Eu falei, não sei, mas acredito que nós vamos estar mais perto de Jesus. Assim. Eu falei, então nós vamos. E só colocamos os nossos filhos como termômetro do nosso ministério. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos e 2 meninas. E aí nós fomos viver, convidei 37 pessoas para morar comigo, aluguei uma casa muito velha,
nós reformamos toda essa casa e começamos a viver em comunidade. E aí eu percebi que eu não sabia do Evangelho e não conseguia. Eu achava que eu ia abençoar essas pessoas Aham. e eles que me evangelizaram, na verdade. Porque eles sabiam dividir, eles Aham. sabiam comungar, eles sabiam comer junto, eu não sabia nada Aham. disso. Então eu tive que Aham. aprender. Eu tinha uma camisa que eu gostava muito de usar para pregar, e teve um dia que eu fui buscar na gaveta, ela não estava, conversei com a minha esposa, não estava em nenhum lugar, abri a porta do meu quarto, a camisa passou por mim no corpo de uma outra pessoa. Eu falei, Aham. essa camisa é minha, mano. O que você está fazendo com a minha camisa? Aí ele falou, não, assim, Macarrão. Macarrão é meu sobrenome, meu apelido do capelete, né? E Aham. eles que colocaram. Macarrão, você tem que entender que tudo que está no varal é nosso, né? Então não tem meu. Eu falei, puxa, então tá bom. Então eu desci as escadas, falei, já aprendi de novo, José. Desci a escada, olhei uma camiseta, uma camisa, falei, vou pegar essa aqui e vou colocar. Aham. Então, foi sempre, tem sido, né, E em como é que os 23 teus anos. meninos, teus filhos se adaptaram? Nossa, não tiveram problema algum. O Uhum. problema Eles tinham era que eu e minha idade? esposa. Cinco Eles tinham que... anos, 5 anos e 13 anos, É, né? 13 anos às vezes já dá um pouco mais de trabalho. É, 5 anos já está num processo de... ainda está mais adaptável é. aos Mas, processos. Uhum. mas imagina você, uma mulher que gosta de se cuidar, que tem todos os aparatos para fazer a beleza aparecer, e no outro dia tinha que dividir a chapinha dela com mais 15, né? Porque Que a gente maravilha! tem um pensamento de ser família, né? Então, eu É. eliminei vários termos na minha comunidade aqui, né? Que nem a casa de recuperação, para mim, não tem cabimento bíblico. Uhum. Então, tem que ser uma família, você tem que trazer para dentro da sua relação, para mostrar quem você é e Uhum. também para mostrar que eles podem viver diferente. Então, nós Uhum. fomos eliminando termos e adaptando a nossa casa a fazer com que as pessoas que foram excluídas pela família Uhum. ou pela a própria sociedade, que a gente pudesse ser família com eles. Mas meus filhos não tiveram problema nenhum. Dividiram os brinquedos, Uhum. dividiram as roupas. Uhum. Eu tinha problema. Eu que Uhum. era ganancioso, egoísta, individualista, né? Eles foram me mostrando quem eu de verdade era, mas meus filhos estavam Aham. numa festa. Eu tinha 15 adolescentes na minha casa, né? Adolescentes na minha Uhum. casa. Eu tinha mais de 6 mulheres com bebê, tive que ensinar a dar banho, trocar, porque elas não sabiam. Então, Aham. para eles tanto foi maravilhoso, né? Porque o meu filho mais novo, de 5 anos, ele nunca foi a uma escola de línguas e hoje ele fala 5 idiomas, né? Aham. Porque na rua tem várias pessoas que falam É. vários idiomas. E quando eles É. vinham para minha casa, ele Aham. sagazmente ia aprendendo, né? Ele nunca foi Aham. numa escola de música, mas ele toca 4 instrumentos, né? Aham. Então, é um intelectual, na verdade, né? Aham. Uhum. E gosta Quando as muito de pessoas não pensar. têm a menor ideia, em geral, de É, como a rua é rica e nossa, a quantidade de cérebros, de mentes, de intuições, de pensamento criativo, bom, rapaz. de cortância filosófica É, que você encontra na rua é chocante. é, Então eu dizia para minha mulher, assim que ela me conheceu, e de certa forma eu não eu cresci numa família abastada.
Uhum. Mas o meu pai era um homem que empurrava você para a vida, para a rua. Uhum. Então, os meus grandes amigos a vida inteira, desde 5, 6 anos de idade, eram aqueles caras que não tinham banho para tomar, que vinham cheios de ceroto e fétidos, horrorosos no sentido da perspectiva da minha avó, que Sim. dizia: o Caio Fábio parece que só gosta de mulambo. E eram os caras mais legais, mais interessantes, as mentes mais inteligentes que me plantaram na infância algumas percepções de desafrescamento humano, de desafrescalhamento humano, que me foram utilíssimas. Depois, na adolescência, foi a mesma coisa. Os meus grandes amigos eram gente que dormiam na praia, na areia, na esquina, caras que não tinham para onde ir, com quem eu aprendi muita coisa. E o interessante é que quando... O meu avô já era assim. O meu avô foi... Ele era dono de castanhal, de seringal. Naquele tempo era difícil alguém fazer medicina no interior do Amazonas, então ele fez farmácia, e que era o farmacêutico, era o médico no interior, e especialmente aquele que sabia manipular químicas para fazer o remédio adequado, customizado. E aí dali ele saiu para Manaus, ele já tinha estudado e feito faculdade no Ceará, voltou para o interior, foi para Manaus, e em Manaus ele fez uma carreira pública. Ele foi chefe de polícia, foi deputado estadual muitas vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi prefeito 2 vezes, foi vice-governador e governador. Quando ele estava lá no topo, ele era um homem tão humano, tão radicalmente humano e, ao mesmo tempo, sem religião nenhuma. Ele dizia que era católico para agradar a sociedade, mas ele era um homem irreligioso. E a religião dele, ele dizia que era a humanidade. A minha religião é a dimensão humana. Aonde eu identifico uma dimensão humana, eu ali encontro a minha religião. E ele teve 13 filhos, criou 10, e ao mesmo tempo criou, ao todo, pelo menos uns quase 50 outros filhos. Comprou um hospital inglês, onde ele chegava a botar 160, 180 pessoas morando lá. E comendo, bebendo e sendo tratadas por ele. Ele tratava todo mundo, as feridas, as chagas, as doenças, levava para o leprosário, atendia, tinha lá o lugar onde ninguém entrava, onde ele botava os que tinham contágios, e, enfim, ele fez isso. Ele parou de ser vice-governador e político, porque ele disse que era a pior maneira de tentar servir o próximo. E como ele estava querendo servir o próximo e não a uma máquina estatal, ele ia largar tudo aquilo para poder morrer servindo o próximo. E meu pai observou isso, os irmãos todos, mas eu acho que dos irmãos, dos filhos dele, meu pai foi quem mais observou, foi quem mais se envolveu, foi o que mais se solidarizou no sentido de que ele adoeceu e papai ia cuidar dos negócios da família do Castanhal e do Seringal, lá no Alto Rio Purus, e convivia com os doentes, os leprosos, as pessoas que tinham males que não se sabia nem quais eram naquele tempo. E papai era um jovem de 18 anos, fez a faculdade de Direito no Amazonas, em Manaus, 6 anos naquele tempo, mas todo ano em dezembro ele ia para lá e só voltava em março. E era muito sacrificial a vida lá. Ele às vezes ficava 2 meses na beira de um rio esperando um navio ou um batelão virem pegar a borracha e a castanha, sozinho, naquela solitude absoluta, pensando
lendo os clássicos da literatura humana, espantando porco, fugindo de onça, acendendo fogo, debaixo da tapera, e primeiro aluno na Faculdade de Direito do Amazonas, até o dia de hoje, nunca bateram a média dele. Olha. E aí ele volta para Manaus, começa a advogar, fica ganancioso. Poxa. Fica ganancioso, começa a ganhar dinheiro, tinha um dom para ficar rico, que era um negócio extraordinário. Aí ficou rico, de repente, 7, 8 anos depois, ele já era considerado um dos homens mais ricos do Estado, uma fábula. E advogado de todos os ricos e famosos, industrial, e tinha empresa, e tinha televisão, e tinha... Tudo isso ele foi comprando, fazendo, e ficou muito vaidoso, mas a vaidade dele era engraçada, porque ele ficou vaidoso dessa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não aguentava uma miséria, uma pobreza, meu Deus, uma debilidade humana, que quando você via, ele já estava todo envolvido com aquele negócio. Aí veio o golpe militar de 64, ele perdeu tudo, não porque ele fosse esquerdista, papai não tinha a menor tendência esquerdista ou comunista, nenhuma. Ele achava que na sociedade você tinha que ter liberdade de expressar seus dons e talentos para ganhar mais, se você pudesse ganhar mais, mas que o Estado tinha que ter limites para não deixar que isso se transformasse em grandes exageros que gerassem desequilíbrios sociais e econômicos. Ele pensava naturalmente assim. E aí veio o golpe militar, ele perdeu tudo, foi levado a um inquérito militar, muita humilhação, começou a ter ideias suicidas, vergonha, queria se matar, mudamos para o Rio, uma grande agonia, eu fiquei muito dodói de reflexos, de tiques nervosos, dodói de pensamentos repetitivos, angustiados sobre a morte dele. Enfim, foi muito intenso. Os meus irmãos engordaram, se machucaram, minha mãe adoeceu, somatizou tudo, foi um inferno. Aí ele decidiu mudar para Niterói, e em Niterói nós passamos a ir à Igreja Betânia, que tinha acabado de ser fundada na casa de um presbítero Romeu. Antônio Elias lá, né? Pastor Antônio Reverendo Elias. Antônio Elias acabou comprando um terreno na rua Major Frois, que era onde ele morava, uma rua pequenininha. Mas a congregação começou na sala da casa do Dr. Romeu. Aí quando ela mudou para a primeira saleta, que era toda de tijolos, e reunia lá um grupinho de, não sei se 40 pessoas, 30 pessoas, e meu pai foi nos levar lá. Isso em 1966. Olha só. Foi levar a mamãe, a mim e meus outros irmãos. E nós entramos lá, eu fiquei logo amigo dos filhos do Antônio Elias, do Theo, do Cessé, da Lucília, do Lúcio. Eu me acostumei depois disso a passar todos os domingos na casa dele, depois sábados e domingos, viraram minha segunda família. E eu era um cara hábil com a bola, com muita coisa, então onde eu chegava todo mundo queria a minha presença por causa da minha habilidade futebolística, que era muito grande. E aí foi aí que eu fiz amizade com o Ricardo Boechat, com o pessoal todo que morava naquele gueto ali de São Francisco, que era muito interessante, de gente muito inteligente, muito fulgurante. E aí, naquele período, papai foi nos levar um dia à escola dominical e ele ouviu a voz de um homem cantando lá dentro. Ele resolveu entrar escondido para ver quem era o cara que cantava com aquela voz tão forte. Aí ele viu que o sujeito não só cantava, mas tocava um órgão. Ele ficou olhando pela fresta. Quando ele começou a se entreter, o cara parou e fechou. E uma senhora levantou
a Dona Maria José, esposa do reverendo Antônio Elias, a quem eu chamava de mãe, levantou e falou: minhas irmãs, está na hora de começarmos a nossa classe, e o tema de hoje é fé, e eu queria saber quem sabe definir a fé. E o papai, que era um cara culto demais, e inteligente, fulgurante, papai era uma inteligência meio davinciana, ele ia de física aplicada e matemática sofisticada à literatura, aos clássicos, à filosofia, o que você quisesse. Então ele ficou ali arrogantemente rindo. Falou assim: meu Deus, crente é todo mundo burro, e mulher crente, ele chauvinista pra caramba, machista deve ser mais burro ainda. Deixa eu ver a palhaçada que vai sair desse negócio aqui. Aí as mulheres definiram o que era fé, isso e aquilo, e a Dona Maria José, a mãe, não ficou satisfeita. Ela falou: eu me admiro de vocês são pessoas que estão há tanto tempo na fé e não sabem o que é fé. Não precisa filosofar, leiam Hebreus 11:1. Aí o papai disse: bom, agora que vai ficar divertido. A Bíblia é um livro subproduto da mente nervosa dos hebreus. Então deixa eu ver o que esses caras disseram. Aí Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem. E falou: meu Deus, a Bíblia tem definições de natureza filosófica com sínteses extraordinárias. Eu vou ler esse livro. Um cara inteligente, culto, não pode ficar sem ler esse livro. Voltou para casa calado, não disse nada para ninguém, acabou o almoço. Aí ele falou à mamãe: Laci, me abra, por favor, em Hebreus 11:1. Nós levamos um susto, porque ele era um agnóstico, cínico, para tudo que dizia a respeito à fé. Aí paramos assim, assustados. A mamãe deu a Bíblia dela, que é essa aqui, ó. Olha. Essa Bíblia que eu tenho era a Bíblia dela, que ela me deu quando eu me converti, anos depois, e está comigo até hoje. Só comigo já vai fazer 50 anos, tem 47 para 48 anos, que é a minha biblinha, e foi da minha mãe. Então, ela deu a Bíblia, ele leu. E ele achou bonito Hebreus 11, capítulo 11, pela fé, os enfatismos literários. Ele leu só uma literatura, que ele achou que tinha um nível shakespeariano. Aí ele falou: que coisa linda. Ele falou assim: eu vou ler esse livro do começo. Mas a mamãe conhecia ele, o humanismo dele, a sensibilidade, o senso crítico, o antirreligiosismo dele, e como ele achava aquilo tudo muito tosco, muito grosso, muito apedrejante. E ela não ficou nem com medo da narrativa singela de Gênesis, não, ela ficou com medo, foi do Êxodo para frente. Ela falou: esse cara, e advogado, culto, conhece todas as leis do mundo, ele vai achar isso aqui muito, muito, muito rude. Aí ela foi de uma sabedoria que é a que orienta teologicamente a minha hermenêutica até o dia de hoje e para sempre. Ela falou a ele, ela não disse a ele que Jesus era a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, que é o que eu digo desde garoto. Não, ela disse outra coisa. Ela disse: olha só, esse livro é diferente. A gente só entende o início se a gente compreender o fim. Então, você tem que ler a partir de Jesus, aí abriu em Mateus. Se você compreender Jesus, o resto vai ficar simplificado para você entender. Aí ele falou: tá bom. Aí ela abriu em Mateus, ele leu Mateus, Marcos, Lucas, João, chegou em João 19 de madrugada, 2, 3 da manhã, caiu aos prantos chorando na cozinha, dizendo: perdão, Jesus, perdão, eu te matei, não foram judeus, não foram os romanos, não foi ninguém, fui eu. Me perdoa, Jesus, eu te matei.
aos prantos. Aí ele ouviu uma voz estrondante dentro dele. Ele disse que foi a voz mais forte que ele já tinha ouvido, que explodiu no coração dele. E tu perdoas os teus inimigos? E ele tinha 8 inimigos, que ele andava armado, que tinham traído para os militares. Uhum. E ele dizia, se eu encontrar um canalha daquele, naquele tempo a expressão velhaco era muito usada. Se eu encontrar um velhaco daquele, eu mato. Então ele andava com um revólverzinho cheio de ódio, da humilhação que sofreu, pedindo perdão, dizendo, Jesus, fui eu que te matei, me perdoa. E a voz perguntando, e tu perdoas os teus inimigos? Aí ele falou, eu perdoo. Levantou dali, escreveu um cartão de Natal, era véspera de Natal, um cartão para cada inimigo, 8 cartões, dizendo, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a vir à tua presença, te pedir perdão por todos os males que eu possa ter cometido contra ti e te asseverar que tu estás perdoado de todos os males que tu cometeste contra mim. Em nome de Jesus, Caio. Mandou para todo mundo, um cara pegou um avião, foi ao Rio aos prantos se reconciliar, outros escreveram, um só disse que homem que era homem não se retratava, mas a vida do meu pai mudou, acabou, ele não conseguia mais advogar, ele tinha causas milionárias, dinheiro entrando pelo rodo, onde ele botava a mão, o dinheiro vinha. Era impressionante, escritório no Rio, Bernardo Cabral trabalhava para ele, era sócio minoritário, e cheio de gente boa trabalhando para ele. Em Niterói ele começou um escritório e virou logo um dos primeiros em faturamento na mesma hora. Era um cara que tinha esse dom. E aí ele disse, não, eu não posso mais. Começou a ler, leu a Bíblia não sei quantas vezes, em poucos meses. Virou professor da escola dominical de presbíteros, diáconos e pastores com menos de 6 meses de convertido. Ele leu todas as teologias sistemáticas presbiterianas, leu as Institutas de Calvino em meses. Ele foi lendo, e depois ele foi chegando à conclusão de que aquilo era muito hermético, que ele precisava era fazer a viagem do amor, a viagem do jejum, da oração, da proximidade, do quebrantamento, da solidariedade. Aí ele foi largando tudo isso, e você encontrava o papai nas esquinas, com as crianças, com os mendigos, sentava no chão. A família inteira achou que ele tinha enlouquecido completamente, não queria mais dinheiro, começou a dar dinheiro para as pessoas. Não quero, isso só atrapalha, eu não preciso de dinheiro. E aí eu fui olhando para aquele cara e eu fiquei tão grato, porque ele tinha se convertido. Embora eu não fosse convertido, mas eu fiquei grato. Porque eu falei, os problemas da mamãe acabaram, as mulheres gostosas da vida dele desaparecerão, ele vai se tornar um homem da família, mas esse negócio aí é apavorante. Eu, muito doido, já fumando uns baseados e tomando Pervitin, metafentamina, como era comum naquele tempo, fim dos anos 60. Ainda não tinha havido nem o Woodstock, mas o negócio já estava no ar há muito tempo, e eu era filhão daquela geração. Fui ficando angustiado. Aí um dia o reverendo Antônio Elias, eu fui a um culto, onde o reverendo Antônio Elias mencionou a conversão do papai como a coisa mais extraordinária que ele tinha visto na vida dele. E aí, do nada, eu estava em pé, assim, de bobeira, com 13 anos. Ele perguntou se eu podia fazer uma oração de gratidão pela conversão do meu pai. Olha só. Aí, meu amigo, eu nunca tinha orado em público, mas eu comecei a orar e eu entrei num mundo paralelo, eu não me lembro de mais nada. Todo mundo diz que eu comecei a orar com uma fluência, uma desenvoltura, aos prantos, chorando,
com uma riqueza vocabular e vernacular que parecia que eu estava falando em outras línguas em português. De tão extraordinário que era aquilo. O reverendo Antônio Elias aos prantos, eu terminei todo mundo chorando, eu também sem saber nem porquê. Eu não lembrava do que eu tinha falado, nem dito, nem feito. Parecia um transe. Aí o reverendo falou assim: escuta, Caio Fábio, filho, a mim, você está convidado para pregar domingo que vem aqui na Betânia. Aí eu falei, eu? Não, por favor, não, reverendo. Domingo eu só jogo bola, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele falou, não, posso domingo deixar à noite meu baseado, né? Ainda bem que tinha uns 2 filhos dele que eram meus companheiros de baseado. E aí, aconteceu é que domingo eu estava lá para pregar. Eu falei, bom, eu não tenho que pregar, vou pregar a mensagem dele, do reverendo. Aí eu abri em João 11, preguei uma mensagem que eu tinha uma boa memória, graças a Deus, uma mensagem dele em Lázaro, na ressurreição, né? Onde o sepultastes. Foi o primeiro ponto da mensagem. Tirai a pedra, o segundo ponto da mensagem. O terceiro ponto da mensagem foi Jesus chorou. Aí o quarto ponto da mensagem foi Lázaro vem para fora. E o quinto ponto foi desatai-o e deixai-o ir. Olha então eu falei com as minhas palavras o esboço do reverendo Antônio Elias, foi aquela choradeira. Aí a primeira igreja presbiteriana de Niterói, que era pastoreada pelo reverendo Felipe Dias, que já é falecido, estava lá. E ele me convidou para ir no domingo seguinte, pregar na igreja presbiteriana, na primeira igreja, com 13 anos. Aí eu falei, não, reverendo, não vou não, eu não sou disso, mas lá estava eu. Preguei, foi aquele quebrantamento geral. Aí a igreja metodista me chamou, a igreja wesleyana, as igrejas batistas, foi todo mundo. Olha, encheram a minha agenda por 6 meses. Olha só. Aí um dia estou eu no centro de Macaé para pregar numa igreja, se não me engano, metodista. Fui até a praça, vi aquele monte de menina gostosa e um baseadinho rolando aqui e ali. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Só porque eu me expressei com uma fluência e eloquência e emoção, eles já determinaram que a minha vida vai começar agora e vai ser desse jeito para sempre. Desculpa, eu não vou não. Aí eu fui lá dentro, falei, quase que me despedindo e fui embora. E voltei para os meus 14 baseados por dia, anfetamina, mulherada, garotada, molecada, os malucos, os doidos, os suicidas, os desesperados. Eram todos os meus amigos, só tinha amigo assim. E não tinha um amigo bonitinho, certinho, ninguém. Só doido. Meu Deus. Aí o papai, botando gente em casa. Fazendo como você. Se ele ouvia falar que tinha uma estuprada, ele levava para casa. Tinha uma prostituta, filha de crente, que não tinha para onde ir, ia lá para casa. E ele foi lotando a casa, lotando. Eu digo, mas meu Jesus, eu não fico mais aqui. Mudei para a casa do reverendo Antônio Elias, que tinha um quarto lá nos fundos, onde a gente podia até fumar um baseadinho sem ser incomodado. Falei, é para lá que eu vou. E não voltei mais. Aí um dia eu chego em casa, com 14 anos de idade, uma namoradinha muito querida, que eu gostava demais, e enfim, e tinha as intimidades que me agradavam com ela, e eu voltei para casa e o papai informou que ele tinha ficado 3 dias jejuando e orando, e que Deus tinha falado com ele que a gente ia voltar para o Amazonas sem nenhum dinheiro, pela fé, para morar numa casa na beira de um rio, num barraco, cheio de sapo, jacaré, cobra, mosquito, formiga jiquitaia, tudo que tem direito, e que a vida ia ser assim.
Aí, cara, ele mandou papai, ele mandou mamãe, minhas irmãs e meu irmão na frente, que já ficaram na casa de um compadre pobre, porque ele tinha um monte de compadres ricos, mas ele queria ficar com os compadres paupérrimos. E aí lá foram, ela foi lá para a casa deles, eu fiquei com ele no Rio e fui para Manaus com 15 anos de idade. Meu Deus. Aliás, 14 para 15, eu ia fazer 15 em março, eu cheguei antes. Ficou doido mesmo. No final dos 14 anos. É. E aí ele chega lá, vai viver de um salário mínimo, nessa casa que era um negócio indescritível, de horrendo, e num lugar horroroso que eu não tinha coragem de levar as namoradas, nem os amigos lá, eu pedia para me deixarem 2 esquinas antes, porque eu tinha vergonha de eles saberem, porque todo mundo me conhecia como alguém que tinha o nome do meu avô e o nome do meu pai. E agora meu pai era um mendigo por opção, não era mendigo, mas era um pobretaço, que ainda dividia a miséria dele com todo mundo que chegasse. E aí, a vida foi... Deixa eu encurtar, que eu estou falando demais, eu quero te ouvir, mas em resumo, chegou uma hora e eu larguei a eles, fui embora para o Rio, eu já gostava de jiu-jitsu, fui para a Academia Gracie, com meu amigo Arthur Vigílio Neto, que hoje é prefeito de Manaus, e aí fui morar com eles, e aquela coisa toda, muita maluquice, muito amigo preso, que foi para Ilha Grande, eu escapando de raspão o tempo todo, e só no meio dos malucos, até que quando prenderam 33 amigos meus, eu escapei, a própria polícia e alguns outros amigos disseram, vai embora daqui, senão você vai para Ilha Grande e você não vai mais sair de lá. Aí eu estava com 18 anos nesse período. Casca grossa que só. Voltei para Manaus. Quando cheguei em Manaus, encontrei aquela comunidade. Todos os endemoniados da cidade moravam lá com o papai. Olha. Porque se um demônio não saísse na hora, se não saísse, se ele achasse que tinha uma casta resistente, ele levava lá para casa. E o demônio se manifestava de madrugada a qualquer hora, e ele e mamãe lá em cima daquilo, eu digo, meu Deus, isso é um hospício. Como é que eu vou morar aqui com esse pessoal? Que loucura, gente de todo tipo. Aí eu me converto. Olha. Em julho de 73, aí tudo que já era ruim ficou horrível. Porque eu conheci a cidade inteira, e toda a malucada da cidade. Aí eu fui e peguei 120 hippies, tinha bem mais em Manaus por causa do chá de cogumelo e do ayahuasca. Sim. E tinha milhares de hippies, mas eu levei uns 120 lá para casa. Meu Deus! Ele mandava comprar dúzias de ovos e arroz, porque era tudo que a gente comia com a moçada. E eles fazendo gargantilha, bracelete, eu sentado pregando, meu pai vinha, ajudava, e foi enchendo. Aí ele falou, filho, aqui está pequeno para esse movimento, vamos levar lá para a minha igreja, que só tem templo e não tem igreja, não tem gente. Era uma igreja para 800 pessoas, com uma casa pastoral vazia e um auditório nos fundos, também sem uso. E aí ele falou, você pode encher isso aqui. E aí eu fui, enchi a casa, enchi o salão lá de trás de festas, enchi o templo, ficou aquela comunidade de malucos e eu pregava. Enquanto eles faziam gargantilha, bracelete e até fumavam um baseadinho, eu mandava ver, pregando a palavra, lá dentro do templo. Aí a mídia ficou sabendo que tinha essa loucura acontecendo. Eu comecei a ser chamado para pregar nas escolas, nas universidades, nos campos, em todos os lugares, e mantinha o meu grupo, que só ia crescendo. O fato é que um ano depois eram uns 800 ou 1000 que estavam por lá, todo mundo sendo batizado. Aí começaram a vir pessoas do campus universitário, e a gente viveu aquele estilo de vida com a nossa casa. Eu morava com ele durante 4 anos, depois fiz a minha casa ao lado dele,
Rapaz, parecia fila do INSS, de gente angustiada, da cidade inteira. Aí a gente viu, ele viu que a minha mãe estava cansando. Para ela estava muito pesado. Era muita gente. Muita gente. Porque, na realidade, a gente pregava, mas quem tratava das feridas, dava de comer e cuidava dos detalhes, era a bichinha. Mamãe. Aí eu falei, pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um ministério paralelo, porque também tinha gente de igreja que reclamava daquela mistura com aqueles malucos, não sei o que e tal, e presbiterianos de muitos anos, eram 33 só, mas reclamavam que só. Aí eu aluguei uma casa na rua do lado e criei uma coisa que eu botei o nome de Vinde, Visão Nacional de Evangelização, que você deve ter ouvido a respeito depois, já nos anos 80, a Vinde. Eu criei a Vinde lá em Manaus, numa casa ao lado, para ninguém me perturbar com os malucos, com os endemoninhados, com os lunáticos, com os pirados de todos os tipos, e dali em diante a coisa foi. Mas chegou uma hora que eu mesmo tive que vir para o meu pai e dizer, pai, eu acho que tudo isso que a gente faz está legal, está lindo, mas vamos deixar a mamãe fora dessa coisa, o máximo que a gente puder. E o objetivo dele, ao voltar para Manaus, era ter um barquinho que ele fosse de barranco em barranco evangelizando, levando remédios e outras coisas. Eu ainda ajudei, pintei o primeiro barco, fiz as primeiras viagens com ele, e hoje tem lá um ministério de barcos hospital na Igreja Presbiteriana de Manaus, enorme, com barcos lindos, grandes, bem aparatados, que existem já. Ministérios com barco. E esse da Igreja Presbiteriana deve ter uns 5 barcos enormes. Já existe há quase 50 anos, 40 e tantos anos. E aí a gente foi devagar, continuando a fazer as coisas que fazia, mas dando uma protegida na minha mãe, não é? E que era cheia de compaixão, mas a gente notou que o limite dela estava estourado, ela estava muito arrebentada. Então, enquanto você estava falando, o meu coração se encheu de tantas memórias lindas, apaixonantes, extraordinárias. Vocês moram onde hoje, Paulo? Eu moro em Santo André hoje, mas esse ministério está se espalhando pelo Brasil, né? Então nós temos uma casa em Curitiba que um casal de pastores deixou a igreja para morar com pessoas também. Nós temos pessoas em Santa Catarina morando com pessoas. Nós temos um casal morando no Rio de Janeiro também, em Volta Redonda. Tem casais morando em Pernambuco com família, como família e pessoas. Parece que a coisa está se espalhando devagar. Eu vou querer te apresentar. E esses casais têm se reportado a mim, né? Eu vou querer te apresentar a um casal muito querido, o Adão, e a esposa dele, que eu chamo carinhosamente de Cafezinho, a mulher dele, que eu nunca vi um ser humano tomar mais café do que aquela mulher. Ela deve tomar umas 3 garrafas dessa por dia, e ela é morena café. Então, eles largaram tudo, pegaram uma casa, puseram o nome de Casa do Caminho, está vinculada ao Caminho da Graça lá em BH, e as estações do caminho, e ele mora lá com gente, com um bocado de gente. Eu vou querer muito aproximar o Adão de você, e você do Adão, porque eu acho que a parceria já está feita, já está... Não tenho o que acrescentar, é o mesmo espírito, é a mesma coisa, e você vai gostar muito dele. Ele é intenso, aquele homem apaixonado que vai agarrando todo mundo pela rua e levando para casa para cuidar e tratar. E é uma coisa que a igreja acha que é loucura, né? Não. A igreja acha que é loucura, cara. Eu sou muito...
eu sou muito amigo do Ari, né? Do Ariovaldo Ramos, né? Assim eu acho que como você é. E o Ari, O quando vai me Ariovaldo apresentar, ele Ramos? falou: ó, esse cara é o louco. É, Ariovaldo Ah, Ramos. Né? E ele aham. fala: esse cara é o louco do evangelho e tal. Para mim, eu não sou louco, eu sou normal. Né? O louco é aquele que vive fora Que dessa não realidade. trata as coisas com essa Né? solidariedade, com esse amor, né? Mas eu acho que não tem como permitir que a injustiça tome conta da vida e É, leve embora queridos que estão falidos na rua. Né? Então, eu é, não posso trazer todo mundo para minha casa. Eu e minha esposa, nós é. decidimos. Eu já morei com mais de 40 pessoas na minha casa. Tinha gente morando até na garagem, né? Uhum. E levavam os colchões para dentro, guardavam, fazia aquela montoeira de colchões. Mas hoje nós diminuímos a quantidade de pessoas, nós estamos em 30 hoje, né, na nossa casa, e a minha intenção é montar empresas vocacionais. É um termo, é um conceito que nós, dentro da nossa missão mesmo, nós estamos criando para fugir desse estilo capitalista de empresa que pensa que só o empresário tem que ganhar dinheiro, né? O dono da empresa. Uhum. Então, eu estou treinando um grupo de rapazes, né? Eu tenho mulheres, crianças morando comigo e tudo, mas eu estou treinando um grupo de rapazes para nós já começamos e tem dado muito certo que nós trabalhamos, mas dividimos tudo o que ganhamos, dividimos tudo entre nós mesmos, e nós Que nunca bom. cobramos exageradamente o trabalho que nós vamos fazer. Então, o que a gente Aham. propõe é um serviço mais rápido, com qualidade e mais barato do que todo mundo. Porém, os donos da empresa são os que trabalham. Então, todo mundo que Uhum. chega vai trabalhar nessa empresa Uhum. da mesma forma, não importa qual é a função ou qual é a posição dele. Que Então, lindo. a gente Uhum. está tentando construir isso para que mais para frente esse conceito seja aceito e tudo mais, né? Uhum. Então, Uhum. Que é então um conceito que já se demonstrou efetivo em alguns lugares do mundo. Eu me sim, lembro que no tempo da Fábrica de Esperança, lá em Acari, que era um mega aham, empreendimento social e era aham, enorme, atendia 24 mil pessoas todo dia, mas também a ideia era evoluir para fazer com que ela se tornasse gradativamente rentável e não totalmente dependente de ofertas milionárias ou coisas assim. E estava andando. E naquele período eu fui exposto a várias iniciativas como essa, algumas na Índia, algumas aham, outras em lugares bem pobres, como o Bangladesh, alguns bancos do povo, que nós iniciamos até a implementação de um deles, lá na Fábrica de Esperança, que é a coisa mais fascinante do mundo. Você arranjar dinheiro para investir nas iniciativas das pessoas na comunidade, na aham, favela. E, sim. rapaz, eles Eu, nunca eu não não pagam cheguei de a volta. conhecer a Fábrica de Esperança, mas eu li Aham. muito sobre ela. Aham, Eles nunca deixam de pagar os empréstimos. Não, não tem é, inadimplência. São assim aham, de uma vontade honesta de fazer aquilo ir para frente e continuar tendo uma relação de fidelidade com você extraordinária. E eu fiquei chocado com todas essas coisas. Eu levava golpe de rico para todo lado, mas nunca levei um golpe de um pobre na minha é, vida. O cara, no máximo, com fome, diz: ó, desculpa, eu estou pegando aqui, estou indo. E você diz: é teu.
Mas ele te dar o golpe em si, ter uma relação e vir com o golpe, eu não tive. E não tenho, graças a Deus, essa experiência para contar. Mas que coisa tão boa, meu irmão, que manhã esplendorosa do Evangelho, que conversa do reino de Deus tão cheia de graça para mim. E me fala agora com que idade estão teus filhos hoje? Eu tenho uma filha de 35 anos, Fernanda. Eu tenho casada. Ela cuida das crianças da favela, junto com o esposo. Eu tenho um menino com 25 anos. Ele está fazendo medicina na Alemanha, que é o Giovanni de 5 anos, lá que eu disse para você. E tenho a Maressa, de 18 anos, que ela é bailarina. E o Estevão, que ele faria 35 anos esse ano, né? E o Carlos Bragantino... Estevão faleceu, muito. Partiu para o Senhor? O Estevão... Ele caiu, o Estevão. Em 2000 ele caiu de uma laje, né? E em 24 horas estava enterrado. E, inclusive o Carlos ele era pastor de uma igreja batista no Subanezinho, e essa igreja nos cedeu o túmulo, né, para a gente colocá-lo ali. E eu fiquei sabendo em 2004 que você também viu um dos seus filhos partir. Meu filhote Lucas, que tinha naquele tempo 22. Foi um atropelamento. E eu, no meu sentimento, gostaria muito de ter ido te dar um abraço, te solidarizar a dor com você, porque eu passei por vários problemas depois que perdi o Estevão, né? E eu acho que a conversão também não é um ato, né? A conversão é um processo que você vai passando pela vida e você vai ou se parecendo mais com Jesus ou se parecendo mais com Adão, né? Então, esses percalços na nossa vida vão fazendo com que a gente se torne mais humano, mais... faz com que a gente possa entender melhor a dor do outro. Eu estava, antes do Covid-19 aparecer, cheguei a falar com o Bragantino, que eu queria ir fazer um material documental lá na Missão Sena e queria dar uma caminhada. Eu tinha sido muito estimulado pelo Carlinhos Queiroz, que é meu amigão há 40 e tantos anos. Meu amigo também. E eu fui amigo do pai dele antes de ser amigo dele, mas ele é um amigo dos mais maravilhosos. E o Arnaldo Sniper, que gosta muito de você, é um cara maravilhoso. Sim. Conheço ele, Sniper, que tem uma teologia. Eu disse para ele outro dia que a pontaria teológica, filosófica dele provavelmente seja melhor do que a do Sniper, que ele é. Porque, além de ser um sniper, é um cara que percebe as coisas com muita acuidade. Anda perto de gente boa, né? E aí, eles falando muito, a gente jantando lá com a Adriana, a Dinha, a Cristina e tal, falamos muito de você, e eu falei, quando eu for à Missão Sena, eu vou querer dar uma caminhada com o Paulo em todos esses lugares e sentir essas emoções que eu conheço na minha vida, na minha alma, tão bem, e que trazem um poder de renovar extraordinário. Todas as vezes que o meu coração está precisando de solavancos, Deus me coloca do meio da pobreza, da miséria, da necessidade, da carência, do pânico, do medo do meu próximo, da impotência dele, e a minha vida é salva das acomodações e de um monte de coisas
que você não nota e que vão assim subrepticiamente engolindo você. De repente vem uma calamidade e você jogar dentro dela e a tua vida floresce. No amor de Deus, tudo outra vez. De modo que conversar contigo aqui é literalmente encontrar um irmão amado, querido no Senhor e que chama de meu tesouro as coisas certas. E que chama de capital as únicas coisas que valem. E eu estou muito grato a Deus por esse nosso encontro aqui, Paulo querido. Obrigado. E também aqui tomei um propósito de orar pelo seu paizinho. Eu tomei. Aqui eu entendi que seu pai está vivo ainda. Está. Meu pai e minha mãe estão vivos. De orar por eles, não é porque ele seja agnóstico nem nada, porque Deus não está nem aí para o agnosticismo dele, Deus é o Deus dele, Deus o ama, Deus tem os modos dele de tratar com teu paizinho e a tua mãe. Eu só tomei para mim o privilégio de me tornar daqui para frente alguém que vai de vez em quando dizer: Pai, tu sabes. E derrama toda a tua luz, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito que vem do alto sobre as vidas deles, em nome de Jesus. Obrigado. Então, foi uma vontade que subiu-me aqui ao coração. E obrigado você de ter parado esse sábado para estar aqui comigo. Privilégio. Quando você está na casa onde você mora ou está em outro lugar? Não, eu estou na casa onde eu moro. Então tem gente à tua volta? Não, eu estou no meu quarto. Eu só tenho o quarto, né? Eu só tenho o quarto e a cama aqui. Mas eu só tô... Mas dá para ouvir as crianças no quintal, os meninos na televisão. Hoje quem está cozinhando é o Matheus, né? Porque todos nós cozinhamos aqui, né? Temos um dia. Quarta-feira eu cozinhei e eu fiz uma sopa de mandioquinha com linguiça para todo mundo, e eu fiz um balde de sopa que todo mundo se lembra. Eu adoraria mandioquinha com linguiça. Espera só um pouquinho. Pode. Peraí. Tem uma pessoa aqui que gosta muito de você e quer falar tchau para você. Peraí. Oiê! Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Eu sou a Marcela, eu moro aqui com o Paulo. Já estou há 6 anos aqui com ele. E aí eu estou acompanhando aqui. Você perguntou, né, se tinha alguém perto. Falei, eu vou lá. Isso. Então, que bom que você veio. Que bom. Veio representar o rostinho da moçada toda. Sim. E quando voltar lá, diga que tem um cara aqui que não os conhece, mas que tem carinho por todos eles no Evangelho, que eu mandei um beijo gostoso para cada um. Vem tá aqui, bom? aparece. Eu vou, deixa a Covid ir, que eu vou aceitar o teu convite. O teu convite está feito, deixa a Covid passar. Tem que vir quando ela cozinhar, né? Não. É? Cozinha bem? Cozinha gostoso? Olha, mandioquinha com linguiça, um panelão, ia tomar uns 3 pratos fundos. Cara, todo mundo se lambuzou na mandioquinha. Foi muito bom. Eu imagino. Paulo, meu irmão, muito obrigado por essa manhã tão agradável, por essa história tão edificante, por esse compromisso, que isso não é só uma história, é uma vida, é um compromisso, é uma raiz profunda do Evangelho plantada aí. E que o Senhor te dê toda a força, toda a luz, toda a saúde, toda a graça, te proteja e a todos nesse tempo de Covid, te dê uma imunidade forte, alta, bem defensiva,
protegida em nome de Jesus. Para você também. Obrigado, Queridão, irmão. Um beijo. Um abraço. Beijo. Deus te Tchau. abençoe. Grande honra para mim. Abraço. Abração.